Fala pessoal, aqui é o Flávio Luiz, como vocês estão? Fiquem firmes, mantenham a fé neste tempo difícil. Se as coisas apertarem muito emocionalmente, procure alguém, converse através do WhatsApp, telefone, faça uma chamada de vídeo, abra o seu coração, peça oração, peça ajuda. Eu vou estar gravando um vídeo sobre supercrentes, aguardem. Neste vídeo, a pedido da minha esposa e de muitas pessoas que me pediram para fazer, vai ser um bate-papo sobre dom, sobre chamado, sobre ministério, sobre talento natural. No Ministério Amor Ágape, a gente tem um ensino muito detalhado em relação a essas questões que eu acho primordiais para todo discípulo de Jesus, para todo crente, porque as pessoas às vezes ficam perdidas. Tem muito ensino errado acerca de dom, de chamado, de ministério, de vocação. A gente tem uma história na igreja brasileira de muita confusão em relação a essa questão dos dons espirituais, muita mistura, muita coisa assim fora da palavra. Eu creio que esse vídeo vai ser só uma introdução, vai ser um bate-papo. Se você tiver alguma pergunta, coloque aí. Provavelmente eu vou estar fazendo outro vídeo, mas vamos lá. Então, qual a diferença de dom, de ministério e de talento natural? Isso precisa ficar bem claro para vocês. Então, tá lá na Bíblia, Coríntios 12, Romanos capítulo 12 também, fala sobre dons espirituais, está bem claro. Em Efésios está lá sobre os ministérios. Pronto. Então, qual a diferença? Primeira coisa, a gente precisa saber os conceitos. Dom espiritual. Dom espiritual. Pronto. Dom espiritual é a ferramenta que o Espírito Santo distribui para que os crentes possam funcionar no processo de edificação do corpo de Cristo. Dom é isso. Dom espiritual. Certo? Ministério. Ministério é o chamado com a especificidade de aperfeiçoamento dos membros do corpo de Cristo. Ok? Lá em Coríntios e Romanos são os dons, lá em Efésios, está lá falando sobre os ministérios, que são 5 ministérios. Não existem mais ministérios. E a gente faz uma confusão, porque na igreja tudo a gente chama de ministério. Ministério de dança, ministério de teatro, ministério de louvor, ministério, tudo é ministério. Mas na Bíblia só existem 5 ministérios, ok? Eu não vou falar aqui na ordem, certo? Pastores, mestres, evangelistas, profetas e apóstolos. Não está na ordem, mas está lá em Efésios, procure lá. Enfim, são 5 ministérios. Esses ministérios têm a função específica de aperfeiçoamento dos membros do corpo. Dom espiritual é uma ferramenta para que os membros do corpo eles possam operacionalizar edificação uns para com os outros. Ok? Talento natural. Talento natural é tudo aquilo que nasce com o homem, com a inclinação natural. Ou a pessoa pode aprender, pode aperfeiçoar, pode ensinar, ok? Então, a pessoa que tem um talento natural de cantar, a pessoa que tem um talento natural de desenhar, a pessoa que tem um talento natural para a dança, para as artes, teatro e por aí vai. Talento natural. Então, o talento natural, ele serve como uma ferramenta que eu posso utilizar através dos dons e dos ministérios, comunicar o reino de Deus, comunicar a palavra de Deus, comunicar o evangelho. Então são ferramentas eficazes. Por exemplo, a música é uma ferramenta poderosa. A grande questão é que o talento natural por si só, ele não gera edificação nem aperfeiçoamento.
Isso precisa estar bem claro. Na igreja é necessário gerar aperfeiçoamento, é necessário gerar edificação. A emoção, óbvio, ela vai estar presente nisso tudo, mas ela não é o ponto principal, ok? O talento natural por si só, ele não gera edificação e ele não gera aperfeiçoamento. Qual a diferença de dom para talento natural? Então, dom para talento natural. Dom é aquilo que o Espírito Santo, ele doa. Dom é aquilo que o Espírito Santo distribui. Dom é uma ferramenta espiritual, ok? Dom não pode ser passado de uma pessoa para outra. Talento natural é uma inclinação natural que a pessoa nasce com ela ou desenvolve, aprende, aperfeiçoa. Então, eu posso ensinar, como eu sou professor de música, alguém a tocar violão, a tocar teclado, a aperfeiçoar seu canto, e digamos assim, mas eu não posso ensinar ninguém a curar, a operar maravilhas, a falar em línguas, ok? Então, não tem como. Dom espiritual é aquilo que o Espírito Santo distribui. Talento natural é aquilo que nasce com a pessoa ou ela desenvolve, aprende e aperfeiçoa. Ministério. Ministério é o Senhor Jesus quem levanta na igreja. Não é o homem que levanta pastor, não é o homem que levanta apóstolo, não é o homem que levanta profeta, não é o homem que levanta evangelista, não é o homem que levanta mestre. Isso não é hereditário. Isso não é porque a pessoa é eloquente, sabe falar. Quem levanta no seio da igreja ministério para o aperfeiçoamento dos santos é o Senhor Jesus através do Espírito Santo. Ok? Isso fica nítido, fica claro. Qual a diferença de ministério para dom? Dom é uma ferramenta para você utilizar no processo de edificação do corpo. Então, quando a igreja se reúne, seja em que formato for, onde for, porque a igreja somos nós, a expressão mínima da igreja são 2 ou 3. Ok? Eu vou gravar um vídeo falando só sobre igreja, o que é igreja. Então, assim, é necessário os dons espirituais para que haja a edificação entre as pessoas que estão congregadas, estão reunidas. Ok? Certo? Ministério, ele serve para aperfeiçoar. Dom edifica e ministério aperfeiçoa. Aprendam isso. Dom edifica, ministério aperfeiçoa. Então, o papel do pastor é aperfeiçoar os santos, segundo o seu ministério. O dom, ele é uma ferramenta que você usa no culto, na reunião. O ministério se torna a vida da pessoa que é levantada para ser um daqueles entre os 5 ministérios. Ok? Então, todo crente, ele tem pelo menos um dom para funcionar no corpo de Cristo. Veja lá a lista em Coríntios e em Romanos. Se você não sabe ainda qual é o seu dom, procure, busque. O Espírito Santo é quem distribui os dons espirituais. Então, pelo menos você recebe ou recebeu um dom para funcionar no corpo. Pode ser o dom de socorro, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de ciência, o dom da cura, o dom da operação de maravilhas, o dom de discernimento de espíritos e por aí vai. Todo crente tem pelo menos um dom para funcionar na igreja, para gerar edificação. E nem todo crente tem ministério. Nem todo crente é chamado, é levantado para o ministério. Ok? Então, talvez o seu chamado, a sua função no corpo, o seu lugar no corpo, seja apenas ter um dom para funcionar quando a igreja estiver reunida ou quando você estiver em contato com algum irmão, seja onde for. Deus vai te usar através daquele dom para edificar aquele irmão. E vice-versa. Ok?
E isso vai ser algo que você vai usar como ferramenta. O resto da sua vida, o resto do seu tempo, você vai exercer aquilo que todo discípulo de Jesus precisa exercer. Andar com Deus, relacionamento, amar, ter obras de justiça. Então, como é que eu descubro o meu chamado? Primeiro, eu preciso saber quais dons foram distribuídos à minha vida pelo Espírito Santo. Ok? Pega a relação dos dons espirituais, procura aí na sua Bíblia, em Romanos e em Coríntios. E eu tenho esse dom aqui, o Espírito Santo distribuiu sobre a minha vida esse dom. Eu tenho esse dom, é só identificar lá. Ok? Ministério. Eu tenho um ministério. E aí, ministério é diferente de dom, porque se o dom o Espírito Santo distribui, o chamado ministerial é o Senhor quem levanta. E como é que eu vou saber se eu tenho um ministério ou não? Primeira questão é que o ministério, como eu já disse, ele não é uma ferramenta que você vai utilizar em um momento para edificar outro. Ele vai fazer parte da sua vida. Ele vai ser a concretude da sua existência. Não vai ter como separar você em ministério. Entendeu? Você vai respirar e transpirar ministério o tempo todo. Porque isso vai ser a sua vida. Então, por exemplo, como é que eu descubro se o meu chamado é ministerial? Isso vai começar a arder em você. Não é algo que alguém vai dizer primeiro, você tem que fazer isso. Você é um pastor, você tem que pastorear. Não. Isso vai começar a queimar dentro de você. Você vai começar a cuidar de pessoas, você vai começar a olhar para pessoas diferentes, você vai se importar com pessoas, você vai começar a apacentar pessoas sem ter o título de pastor, sem ter sido ordenado. Isso vai começar a fazer parte da sua vida, isso vai começar a crescer, isso vai começar a tomar o seu ser de tal forma que as pessoas vão olhar para você e não vai ter como separar a sua pessoa do chamado ministerial que tem na sua vida. Isso vai ficar nítido e notório para todos. Primeiro, o ministério começa a ser uma chama ardente dentro de você, que vai te tomando por inteiro, e a partir daí você começa a exteriorizar ações concernentes, relativas a esse ministério, naturais a esse ministério. Então, uma pessoa que tem um chamado ministerial para evangelista, ele vai começar a sentir esse desejo ardente de evangelizar o tempo todo, toda hora. Enquanto os irmãos estão lá pensando domingo de tarde, né? Depois do almoço, deitar e dormir a tarde toda para depois ir para a reunião à noite, esse irmão está pensando em terminar o almoço, pegar a Bíblia dele e sair para evangelizar. Onde ele chega, ele evangeliza. Ele chega no ônibus, ele evangeliza. Ele chega na faculdade, ele evangeliza. Onde ele chega, ele fala de Jesus, ele fala do amor de Deus. Ele não se conforma com tantas pessoas que ainda não decidiram seguir a Cristo, que ainda não são salvas. Isso queima, arde dentro dele. Então esse irmão é um evangelista. Okay? Ele está sendo levantado por Jesus Cristo para ser um evangelista e para aperfeiçoar a igreja nesse ministério. Você é uma pessoa que só tem um dom ou dois dons e o seu papel, o seu chamado, a sua função é exercer esses dons nas reuniões da igreja ou onde você estiver que encontrar irmãos para edificação, esse é o seu chamado. Se você tem ministério, né, entre os 5 ministérios, o Espírito Santo vai começar a gerar isso dentro de você e essa chama vai tomar toda a tua vida e ele vai distribuir dons de acordo com o ministério que você recebeu e não vai ter como separar você desse chamado. E esse chamado ainda tem extensão e proporção, ou seja, o nível que esse chamado, a proporção, queima dentro de você. É diferente, mesmo dentro de um mesmo ministério. Okay? Às vezes duas pessoas têm um ministério pastoral, mas elas têm uma intensidade pastoral, uma proporção desse ministério diferente. A extensão também. Então, tem pessoas que têm uma extensão local, para o bairro, para a cidade, já tem outros que têm uma extensão de chamado para nações. Ok? Então, tem essa diferença. E dentro disso, você precisa se achar. Por quê?
Descobrir isso é muito importante. Primeiro você vai descobrir qual é o seu papel no corpo de Cristo. É a primeira coisa. Porque o que acontece hoje na igreja é que a gente tem muita atividade. E a gente tem muita coisa. A gente tem vários cargos institucionais, que às vezes a gente confunde com chamado. Então, às vezes você recebe um cargo na igreja, para exercer algo na igreja, não é de acordo com a demanda que a igreja, a comunidade produz, mas às vezes esse cargo institucional não tem nada a ver com o seu chamado, com aquilo que Deus quer fazer de forma específica na tua vida e através da tua vida. Ou é para a gente abandonar tudo? Não, é para a gente ter sabedoria. A gente precisa entender qual é o nosso lugar no corpo primeiro, para que a gente foi chamado. E, de acordo com o meu chamado, quais são as demandas de cargos institucionais que eu posso assumir para colaborar com o desenvolvimento, com o andamento natural daquela comunidade. Entendeu? Agora, a partir do momento que o cargo institucional ele conflita com o seu chamado, você vai precisar escolher ficar com o seu chamado. Então, às vezes, a gente se envolve com muita atividade, muita demanda na igreja local, na comunidade local, que não tem a ver com o nosso chamado. Entendeu? E aí, às vezes, a gente pensa que a gente está fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus, e a gente não está. A gente está contribuindo com a comunidade. Mas essa não é a obra de Deus na nossa vida. Entendeu? Às vezes, por exemplo, a pessoa canta muito, mas esse não é o chamado de Deus para a vida dela. Esse é um talento natural. Às vezes Deus tem um chamado ministerial para ela, profético, digamos assim. E aí ela vai ter que dar muito mais atenção a esse chamado, a desenvolver, a se entregar, a se permitir ser usado e crescer, se aperfeiçoar através do Espírito Santo, do mover de Deus e de todas as outras ferramentas nesse chamado ministerial. E a música, a voz dela, poderá ser uma ferramenta a ser utilizada para a comunicação de tudo que está de acordo com esse ministério, uma das ferramentas, ok? Então isso precisa estar muito claro. Por exemplo, às vezes as pessoas, ministério de dança na igreja, ministério de teatro na igreja, entendeu? Não é ministério, a gente pode chamar de departamento, entendeu? E são coisas boas que a gente pode usar para a comunicação do evangelho. E aí a gente precisa saber o lugar de cada coisa, entendeu? Onde é que isso aqui se encaixa? Não é porque A, B, C, D está fazendo que eu vou fazer também. Entendeu? Onde é que isso se encaixa biblicamente? Entendeu? Então, assim, eu vejo, por exemplo, a dança, seja lá em que estilo for, como um instrumento eficaz para a evangelização. Entendeu? Para a gente evangelizar. Você chegar numa praça, botar um grupo de jovens dançando uma música evangelística, uma música que chame a atenção, uma dramatização, um teatro, entendeu? Então, assim, a gente precisa saber onde é que a gente encaixa cada coisa. E onde a gente se encaixa, segundo o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Então, é de suma importância que você descubra qual o chamado de Deus para a tua vida. Tem pessoas que nem sabem, não têm esse tipo de ensino e de conhecimento e vivem uma angústia, e vivem um incômodo, e tem algo dentro de si que elas não conseguem traduzir para os outros. Eu vivi muito isso na minha pré-adolescência, adolescência, e essa coisa muito forte dentro de você que você não consegue traduzir, que você não tem ninguém que traduza para você o que é que está acontecendo, e você fica meio perdido. Todo esse ensino deveria vir nos primeiros passos da nossa fé. Por quê? Imagine você quantas pessoas hoje têm plena convicção do chamado que Deus tem nas suas vidas, às vezes chamado ministerial, e tem uma chama inegável dentro de si, mas que não podem corresponder mais 100% a essa chama, a esse chamado, a essa realidade inegável, por conta das escolhas e do rumo que deram à sua vida. Então isso é determinante nos primeiros passos
da fé. Imagine se Deus tem um chamado ministerial, evangelístico para a sua vida. Se o Senhor quer te levantar com o ministério evangelístico, como evangelista, e que a proporção disso, o nível disso dentro do seu interior seja algo extremamente inquietante, seja algo muito grande, e que a proporção desse ministério seja para as ações. Imagine quais escolhas você vai ter que fazer para a sua vida. Entendeu? Aí você, digamos assim, começa a se relacionar com uma pessoa que não tem esse nível de chamado, que não tem essa extensão de chamado, e que apenas, digamos assim, possui um dom para funcionar no corpo, possui o dom de interpretação de línguas, digamos assim. Ele não tem a mesma visão que você, ele não tem o mesmo incômodo gerado pelo Espírito Santo que você tem. E que não vai ter essa paixão pelas almas que você tem, porque será de acordo com o nível e extensão do seu chamado. Aí a gente vê na história da igreja inúmeros homens e mulheres que tiveram problemas na sua vida por conta disso. Imagine aí uma pessoa que tem esse chamado evangelístico, que profissão ela vai escolher? Digamos assim, se ela for estudar, for para uma faculdade, ela tem que escolher uma profissão que auxilie o seu chamado. Em medicina, serviço social, enfermagem, psicologia, profissões que facilitem a entrada dessa pessoa em outros países para ajudar no exercício ministerial. Imagine uma pessoa que tem um chamado para as nações, tendo 5 filhos. Não tem condição. Entendeu? Não tem condição. Muito difícil. A não ser que ela viva uma realidade ministerial em que tenha esse tipo de visão e que, de fato, a sustente no envio e sustente toda a sua família nesse envio, porque senão as coisas vão ficar muito difíceis, muito complicadas, dependendo do país para o qual ela seja enviada, ela vá, ou dos países, vai ficar muito difícil. Então, cada um precisa saber qual é o seu lugar no corpo, para que foi chamado, porque isso vai ser um fator muito decisivo para todas as outras escolhas de vida, com quem você vai se relacionar, com quem você vai casar, quantos filhos você vai ter, que profissão você vai escolher para a tua vida. Mas aí você pode dizer, eu não tive esse tipo de ensinamento, escolhi os caminhos da minha vida e hoje eles são totalmente paradoxais ao meu chamado, à convicção que Deus gerou no meu coração, e eu não sei o que fazer, eu vivo em conflito. Ou você pode dizer, eu vim para Cristo já adulto, já tinha feito várias escolhas para a minha vida, já casado com filhos ou casada com filhos, e agora eu estou tentando descobrir, ou já descobri, e também a minha realidade não condiz com o nível, com aquilo que Deus tem para a minha vida, com a extensão, com a proporção, o que eu faço? Então, dentro dessas realidades, o que tem que ser feito você vai ter que adequar a sua realidade de vida ao teu chamado. Vai ter que ter um equilíbrio. Se você é casado, você vai ter que chamar a pessoa com a qual você é casado ou casada, tanto faz, e dizer, olha, Deus, eu tenho buscado o Senhor, eu tenho buscado o Espírito Santo, e Deus tem gerado isso no meu coração, essa convicção. Os frutos têm vindo à medida que eu caminho. Isso tem ficado notório para todos. Esse chamado de Deus na minha vida. Isso é gritante em mim, é agonizante. E o que nós vamos fazer? Como nós vamos adequar o nosso casamento, a nossa vida a isso? Ok? É necessário diálogo. Vai ser necessário compreensão de ambas as partes. Porque é diferente, por isso que Paulo fala, o solteiro cuida das coisas do Senhor. O solteiro não vai ter essa preocupação, digamos assim. Também se ele for ensinado certo desde o seu início, porque também se ele fizer escolhas totalmente paradoxais ao chamado de Deus para a sua vida, para a vida dele no caso, ele vai ter grandes conflitos lá na frente. Ok? Eu espero que tenha sido claro. Se não foi, se eu misturei muita coisa,
Por favor, digam aí. Se você ficou com alguma dúvida, coloque aí, a gente vai estar respondendo. Ok? Um abraço a todos, Deus abençoe cada vez mais. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que o Senhor continue te guardando, te sustentando, te livrando do mal. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.